Nós temos que ouvir aqui os ex-ministros do governo Bolsonaro, que ainda não foram ouvidos, os ex-presidentes do INSS do governo Bolsonaro, que aqui nessa sala teve gente que deu carona para o presidente da Conafer, para a entidade que você pilotava. Presidente, colegas deputados, deputadas, todos que nos acompanham, em especial quem está vendo de casa, o meu objetivo principal aqui nessa comissão é a gente chegar aos verdadeiros criminosos que roubaram os aposentados no nosso país. Pessoas que tramaram, bolaram esse esquema ou que foram diretamente beneficiadas por eles. Quem eram os políticos, se houve algum? Quem eram os servidores, e aparentemente há vários? Quem são as outras pessoas por detrás dessas entidades que roubaram os aposentados, que cometeram esse crime vergonhoso e covarde? Isso que nós precisamos saber. E a responsabilidade dos dirigentes, dos órgãos de governo, que deveriam fazer e eventualmente não fizeram, ou que fizeram diretamente participando dessa trama. É isso que nós temos que chegar. Nós temos que ouvir aqui os ex-ministros do governo Bolsonaro, que ainda não foram ouvidos. Lembrando que do governo Lula todos foram ouvidos. Falta vir o ministro Vonne, que ele venha. Falta vir o presidente atual do INSS, que ele venha. Mas esses, lembrando que entraram após toda a operação ser revelada. Portanto, tem eventualmente informação daquilo que estão fazendo nesse momento. Mas tem que vir os ex-ministros do governo Bolsonaro, tem que vir os ex-presidentes do INSS do governo Bolsonaro, porque nós sabemos, todos nós sabemos aqui, que as entidades entraram a partir de 2019 com a facilidade que elas encontraram e com a omissão do governo de então, inclusive do ex-ministro da Justiça, que recebeu de maneira formal uma denúncia e não tomou providência. E recebeu do PROCON de São Paulo, ali dizendo em 19 ainda, das entidades fraudadoras. E de outras denúncias que lá chegaram, como chegaram, por exemplo, no grupo de trabalho interministerial. E nada foi feito. Nós temos que ouvir os diretores de benefício do governo anterior, do governo Bolsonaro, que assinaram os ACTs permitindo que essas entidades laranja, fraudadoras, criminosas, entrassem no sistema e descontassem de maneira indevida dos aposentados e pensionistas. Silêncio na sala, por favor. Então, nós temos que avançar nessa CPMI para chegarmos, de fato, aos verdadeiros articuladores, organizadores dessa máfia que roubou os aposentados e as aposentadas do Brasil afora, lesando milhões de brasileiros. O governo Lula, relembrando, mandou investigar, mandou parar os descontos, mandou devolver, mas a investigação continua e temos que chegar nos responsáveis. Que a Polícia Federal continue da mesma maneira que a CPMI possa colaborar com isso. Então, acho que esse é o desafio maior nosso e nós não podemos perder tempo em relação a isso. Essas pessoas têm que ser ouvidas. Eu não vou aqui, senhor Henrique, perguntar para você A, B, C, D. O senhor aqui foi um piloto de avião, provavelmente não tem nada a ver com essa história de desconto do INSS. Se a entidade do avião que você pilotava recebeu a emenda de deputado ABCXZ e que tem que ser eventualmente investigado porque houve uma compra a posteriori de uma aeronave dele, eu acho que isso é problema da polícia. Essa CPMI, então, podia encaminhar a Polícia Federal que fizesse a investigação. Mas não dá para a gente misturar as coisas, sob pena de nós perdermos tempo. Porque aqui nessa sala teve gente que deu carona para o presidente da Conafer, para a entidade que você pilotava. Tem gente que aqui que tem que investigar e deu carona para o presidente. O vídeo é claro. E na primeira classe, se fosse um avião, no banco da frente, com gente atrás. E nós estamos apurando isso? Não. Aliás, a pessoa continua aqui investigando. E aí nós vamos trazer para a CPMI um piloto. Desculpa, presidente, para a gente perder tempo.
Se a gente tiver que investigar a emenda do deputado A, deputado B, vamos mandar para a polícia. E acho que tem que mandar, podemos mandar de maneira formal aqui, um requerimento aprovado por todos nós. Mas não a gente, eventualmente, perdemos um dia de trabalho com isso. Nós hoje, teve um ex-ministro, um ex-presidente do INSS, um ex-diretor de benefício e um ex-superintendente de São Paulo que se aposentou, com certeza fugindo do resultado dessa CPMI. Ele é funcionário de carreira do INSS, participou da trama, a verdade chegará, tem vários indícios de documentos, e ele se aposentou provavelmente fugindo, que é o seu Oliveira. Só que a CGU já abriu um PAD contra ele, um processo administrativo. Vou solicitar que se faça estudos por parte do INSS para suspender a aposentadoria dele. Porque ele quer evitar a punição, mas quer continuar recebendo depois a aposentadoria. E a aposentadoria que ele roubou de milhões de brasileiros e brasileiras, ou ajudou a roubar. E está lá querendo gozar da sua aposentadoria, que provavelmente deve ser no máximo, já que ocupou cargo de ministro, de presidente do INSS, de diretor de benefícios, assinando ali ACTs e contratos com entidades fraudadoras. E tinha ali uma teia de gente em torno dele no próprio INSS. Nós temos que apurar a responsabilidade do senhor Oliveira, do José Carlos Oliveira, que mudou de nome, lembramos disso, para Hamed Mohamed Oliveira. Então, que a gente possa avançar nessa apuração, ouvir as pessoas que ainda faltam ser ouvidas, que têm contribuição a trazer, esclarecimentos a serem feitos, que podem colaborar para que a gente chegue nos verdadeiros responsáveis por esse roubo vergonhoso, nessa máfia bem organizada, que lesou o aposentado e o pensionista e que, por consequência, também gerou um prejuízo ao governo, porque o governo está ressarcindo os aposentados e pensionistas de maneira correta, mas foi por culpa daqueles ladrões lá de trás que roubaram os aposentados do nosso país.